Para a maioria dos brasileiros, o empresário Hermes Magnus é um ilustre desconhecido. Mas para os réus e presos da Operação Lava Jato, o nome dele é quase tão temido quanto o do juiz Sérgio Moro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui expondo mais uma vez isso que aconteceu comigo com a Operação Lava Jato, o que culminou na Operação Lava Jato. Obrigado ao Jean, obrigado ao Dex, obrigado a Sandra pela oportunidade. E é sempre um prazer, porque poucas pessoas me conhecem. Hoje nós podemos falar o quê? 2%, máximo 5% de pessoas me conhecem. Porque a Lava Jato ela aconteceu numa velocidade muito exponencial e não tem como... óbvio que a Operação Lava Jato ela teve que andar, né? E foi uma experiência que eu não desejo a ninguém. Tá? A pior coisa do mundo é você ser tratado com descrédito, com um teórico das conspirações, que era o que acontecia comigo lá no início. Parece que só eu sabia que era perseguido, né? Então, é uma sensação horrível, né? É sufocante e não adianta. Eu acho que a Lava Jato ela ocorreu justamente porque eu insisti, graças a Deus, o pessoal da Polícia Federal já conhecia, já sabiam da capacidade do Sérgio Moro e pediu que levasse o caso ao conhecimento dele, né? Isso foi importantíssimo, né? E o desenrolar da história de lá para cá, então eu deixo aberto as perguntas de vocês para que a gente possa discutir a Lava Jato, fazer essa revisão de tudo até aqui, até o que culminou na prisão do Lula. Um parênteses aí, eu peço desculpa por causa da minha voz e por causa das pausas, é que eu estou com um resfriado muito forte, mas vamos lá. Esse advento Lava Jato, isso que aconteceu é uma oportunidade do Brasil passar limpo tudo, né? Aos telespectadores, aos nossos internautas que estão nos assistindo agora, é importante que também façam as suas perguntas, aí a nossa moderação vai cuidar disso também. Obrigado por estarem assistindo ao Hangout. Enfim, eu passo a palavra a vocês para que façam as perguntas e aí a gente vai reconstruindo essa história para que todos compreendam o que aconteceu e o que pode acontecer ainda. E eu queria te perguntar como aconteceu isso com você? Como chegaram a você e falaram assim, bom, vamos fazer um esquema? Como funciona isso? Na verdade, eu acho que eu venho falando que no Brasil a gente tem muita fome com a vontade de comer. Alguém tem um dinheiro fácil aí e alguém pode dar um encaminhamento, então tem muitos investimentos suspeitos no Brasil, né? E isso é uma coisa que tomou conta do Brasil, isso como você mesmo falou. Só que o que aconteceu é que, por exemplo, até no regime militar houve 1%, 2%. Nós estamos falando de um absurdo que chegou a valores exorbitantes. Ou seja, é completamente diferente das comissões para vendedores, aquele jantar que já é escroto, mas é diferente daquele jantar para o vendedor, é diferente para aquele levar a família de férias daquele outro diretor. O que aconteceu é que eles partiram para o atacado, né? Eles foram à forra e a coisa não foi muito fácil. Por exemplo, eu depois de procurar muito tempo
buscar investidores para minha empresa durante muito tempo, BNDES era uma dificuldade. Você tinha que contratar uma empresa especializada para fazer um projeto no BNDES. Aquele cara já tinha lá a pessoa certa que ele ia levar com uma comissão para liberar aquele financiamento. E eu não me sujeitava a isso. Eu não me sujeitava. Então, desculpe. E o que acontece é que eu, buscando tinha muitos pedidos que estavam chegando do exterior. Ainda, 2008 ainda era o auge, ainda era o boom da economia, inclusive para exportação. E eu precisava aumentar a empresa. Eu tinha que sair daquela empresa que tinha um limite de produção. Então, eu fiz um plano de negócios e a gente conseguiu chegar a uma empresa de Project Finance em São Paulo, acima de qualquer suspeita. Até a primeira visita, o primeiro contato. Claro, tinha algumas coisas estranhas, por exemplo, quem era José Janene? Eu sabia que um tal de José Janene, um deputado do Paraná, muito choroso para escapar da cassação no escândalo do Mensalão, eu sabia por alto desse nome, mas esse é o grande erro, inclusive, do povo brasileiro. Não mergulha na política pelo menos uma vez por semana para saber o que está acontecendo. Isso é importante. Nós só lembramos da política quando somos roubados. Então, naquele tempo, eu estava preocupado só em trabalhar. Eu não queria saber nada de Brasília. Embora sempre gostei de política, não é verdade? E o que eu faço? Eu entrego esse plano de negócios para essa empresa de investimentos. Imediatamente eles marcam uma reunião, mas muito rápido. Né? Inclusive essa é a dica, né? Quando alguém lhe responder para um pedido de empréstimo ou um investimento, lhe responder muito rápido, pode ter certeza que tem coisa estranha. Né? Então, o que tem acontecido, o que aconteceu naquele momento foi que eles me convidaram para uma reunião, eu e minha sócia, fomos à reunião em São Paulo, no bairro do Itaim, e nesta reunião estava boa parte desses figurões aí. Alberto Youssef, Cláudio Mente, que não foi preso, não sei porquê, Carlos Alberto Pereira da Costa, o José Janene, Rubens de Andrade, todas essas pessoas estavam lá. E foi uma conversa até rápida, e eu comecei a explicar sobre a empresa, só que como o técnico apaixonado ele é muito prolixo, então eu já fui interrompido de imediato pelo Janene. Na época era tratado só por Seu José. Não se tratava por José Janene, era o Seu José. Ele me interrompeu, gostei, começou a falar e disse, olha, eu tenho interesse, porque eu sou uma pessoa muito doente, e eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos. Eu tenho alguns filhos, eu tenho 2 ou 3 filhos pequenos, nem lembrava mais. E quero deixar um negócio de tecnologia, eu acho que é uma boa coisa para eles, e eu quero investir na tua empresa sim. Nós temos 2 opções. Ou você abre uma empresa do Espírito Santo para cima e a gente vai buscar dinheiro do Banco do Nordeste, ou você leva a sua empresa, leva a filial dela e abre em Londrina, no Paraná. Só que daí é dinheiro nosso. Não tem essas taxas de spreads, não tem tarifas, taxas de juros e tudo mais, enfim. Então, o que eu fiz foi, a minha sócia na época disse, ok, nós vamos levar para o nosso advogado para verificar a proposta. Aí eles já, na hora, bateram na mesa e disseram, é pegar ou largar. Ingenuamente, hoje é um erro que eu não me perdoo, a gente aceitou. Um saiu por uma porta, entrou em outra, já voltou com o memorando de entendimento, só editou alguns nomes e ali estava iniciada a lavanderia. Bom, combinaram, o Alberto Youssef já me entregou um dinheiro para começar com as trâmites de papelada, taxa de cartório, essas coisas todas e tal.
E eu saí dali com a tarefa de ir para Londrina e começar os preparativos para levar a mudança da minha empresa, que estava em São Paulo, para a Londrina, e o que eu tinha em Santa Catarina para Londrina. Carro, máquina, enfim, o que tinha. E, enfim, fomos para Londrina, encontrei com eles, eles tinham muita pressa, que é o outro dado importante. Eu encontrei com eles no final de semana em Londrina, e aí já estavam procurando galpão, me levaram na região para conhecer alguns galpões de prefeitos que fazem parte desse curral eleitoral dele. Como quem diz, estou trazendo um empresário para instalar a empresa na cidade de vocês, depois não digam que eu não faço nada para vocês. Mas aquilo era só mesmo para aproveitar, para capitalizar, porque ele não queria, ele queria Londrina. Então foi um dia inteiro de buscas, um sábado. Quando chegou o sábado, no final da tarde, ligou um assessor dele e disse: seu José, encontramos um galpão maravilhoso. Na verdade, o galpão já era da turma. O galpão era a antiga cervejaria Skol, de um japonês, tal de Getúlio, que era o fomentador de campanhas do Janene no passado. Bom, foi feito um contrato, eu assinei, o Janene de avalista, e ali começou, tratar o valor e tal. E a coisa começou a andar. No plano de negócios, tinha lá capital de giro e máquinas. A parte de máquinas, eu indiquei o fornecedor. Foi outro ponto que foi muito bom, porque eu sempre fui de fidelizar. Se deixar, eu abasteço no mesmo posto de combustível a vida inteira. Se o posto não quebrar, eu vou lá, sempre. Eu sou muito de fidelizar. Eu fidelizava com uma empresa chamada Ferramentas Gerais, que era um ícone no Sul. Era e é. Essa empresa, graças a Deus, era muito séria. Então, o representante esteve lá, fez uma reunião com o Janene. O Janene, o seu José na época, né? O seu José traçou tudo, como iria pagar e tal, enfim. E quando vai... E aí, fechado o negócio e tal, enfim. Eu continuo com a tarefa de implantar a empresa, criar processos, aquela coisa toda e tal. E aí estava perto de inaugurar a fábrica e uma das máquinas, que era mais cara, não chegava. 300 e poucos mil a máquina, 280, 300 mil, uma coisa assim. A máquina não chegava. Aí o Janene veio para cima de mim e disse: meu rapaz, ligue lá porque está tudo pago. Ligue lá porque que não estão entregando. E eu, todo cheio da razão, todo cheio da moral, né? Liguei para a empresa e perguntei por que não estava entregando. Aí disseram: Magnus, o senhor não quer vir até aqui conversar? Eu disse: não, você só me diga por que não estão querendo entregar. Aconteceu algum problema na montagem ou na importação de componentes, aquelas desculpas de fabricante de máquinas, que é só pegar uma desculpa na prateleira e resolver o problema do cliente. Não, ele disse: o que está acontecendo é o seguinte, não foi a sua empresa que pagou por essas máquinas. A minha empresa era Dunel Indústria e Comércio. Aí eu falei, todo orgulhoso, né? Não foi a empresa que está nos fomentando, CSA Project Finance, fica em São Paulo. Então, então naquele momento, eu disse: como assim? O cidadão fala para mim, né? Não foi também que pagou. E eu: como assim? Ele disse: olha, eu tenho aqui depósitos feitos em caixas eletrônicos. Você imagina depositar 100, 150 mil em dinheiro contado? Era muito dinheiro em envelope, né? Eles foram para desculpe, nessa história toda, a CSA foi para o mercado que eles, na verdade, eles pertenciam ao quê? O entroncamento da corrupção era a CSA Project Finance, a CSA Securitizadora e a GDF Investimentos. Então, na verdade, todos os picaretas, Paulo Roberto Costa, todo mundo vinha lavar o seu dinheiro ali. E o doleiro se encarregava de fazer tudo. Detalhe interessante, e hoje eu penso, né? Por que o deputado
ia correr risco de ir para uma ilha ou para a Suíça, abrir uma conta. Você podia chegar no Itaim, em São Paulo, e contratar o serviço do doleiro que fazia tudo. Então, era assim que funcionava. Bom, Ué, mas você depois... sabia que era lavagem de dinheiro que você estava fazendo? Não, eu só fiquei sabendo a partir desse momento, desse episódio, que não estava entregando a máquina. Paga. Porque aí começa, passa nossa, fica no estado, né? Tinha um jagunço, nunca esqueço, tinha um jagunço do Janene do meu lado, tá? Um tal de Roberto Brasiliano, né? O brasiliano perguntou para mim, e aí, vamos entregar a máquina? Eu disse, olha, eles vão entregar a máquina porque não foi a minha empresa que pagou, não foi a CSS que pagou, e tem um monte de depósitos, e eles precisam declarações de todas essas pessoas autorizando a retirar esses equipamentos. Do contrário, eles não podem entregar. Quando eu falo isso, o cidadão bota a mão na cabeça. Ah, o deputado vai à loucura. Fizeram besteira. Aí que fala um deputado. Deputado. Aí eu fiquei... Opa! Quando o Janene me liga na sequência, desesperado, esbravejando, uma prepotência que só ele tinha, e ele diz... seus incompetentes, ele esqueceu que estava falando comigo, seus incompetentes, não sei o quê. Aí eu disse, calma, seu José, sou eu, Magnus. Ele desligou o telefone. Ficou tão envergonhado que desligou o telefone. Ele queria ter ligado para um jagunço para reclamar. Então, o que aconteceu depois daquilo é que eu fui para a internet, boto o nome do Youssef, caí numa matéria da Isto É, boto o nome do Janene, caí em outra matéria, cai no caso Banestado, cai em tudo, aí eu descobri onde é que eu estava metido. Aí eu tentei negociar com eles, falei, eu acho que eu me equivoquei, devolvem minhas máquinas, pegam as coisas de vocês e deixa eu seguir com o meu caminho. Não. Você vai ter que aceitar o nosso dinheiro. Não aceitar o nosso dinheiro, sua vida vai ser azeda. E essa palavra ele falou várias outras vezes. E foi, de fato foi. O que acontece aí é que começa um verdadeiro filme de terror, porque eu tinha... Quem dirigia o meu carro praticamente era um jagunço deles. Eu só podia andar dentro de Londrina. Se tinha que viajar, era o motorista deles, para não fugir. A casa que eu morava era alugada num condomínio, onde o avalista era o irmão do Janene. Só que eles foram burros, eles alugaram a casa num condomínio onde o meu vizinho era um policial federal. Eles eram bem patetas, a minha sorte também foi essa. Tá? Eu não sei se é pateta, eu acho que é a certeza da impunidade. Que é o que acontece com Lula, o que acontece com todo mundo. Eles têm uma certeza da impunidade, têm a certeza que eles vão se perpetuar no poder, não importa o que eles façam. Né? Por exemplo, em Londrina eu escutava muito. O Janene é um tremendo de um bandido. Mas ele traz dinheiro para os municípios, ele ajuda os municípios. Poxa, isso me dá uma tristeza tão grande eu ouvir isso. Mas isso é o Brasil. É o jeitinho brasileiro, né? Ele rouba, mais faz. É lamentável. Bom, vocês querem que eu continue? Eu tenho mais alguma pergunta? Dá para tirar a seguinte conclusão, Hermes. Você poderia ter ganhado muito dinheiro com isso. Né? Você poderia ter aceitado todas essas propostas, poderia ter mergulhado fundo nesse projeto e se tornado um homem bilionário. Mas por que você não fez isso? O que te motivou a seguir num rumo diferente, a ser uma pessoa autônoma? A sua índole, eu vejo que você é uma pessoa muito ética, olhando para você, eu vejo um caráter. Isso certamente foi o que me motivou a tomar um caminho diferente. Olha, eu sempre virei a cara para esse tipo de proposta. Sempre, sempre. E foram algumas ao longo da minha vida. Mas sempre, as pessoas comentavam que eu era muito espinhoso, que não dava para abraçar e tal, enfim. Por que não,
A minha vocação é fazer máquina, é o que eu sei fazer. Eu não sei lavar dinheiro. E para quê? Outra coisa que não pertencia ao meu métier era a truculência daqueles jagunços. O que eles contavam, o que eles faziam nos bastidores. Eram bandidos mesmo. Vocês terem uma ideia, em Londrina, nesse episódio, depois que eu denunciei tudo, um juiz apareceu morto. Caminhando dentro de casa, escorregou, bateu com a cabeça e foi dado como um acidente doméstico. O caso não foi encerrado até hoje. Como é que eu vou pensar diferente? Então, o métier não era bom, sabe? A coisa não era boa. Não vou dizer que se fosse todos queridinhos, eu ia aceitar também, porque eu não ia aceitar. Mas era tudo, era um conjunto de coisa podre, era um conjunto de coisa ruim, sabe? Era terrível. Eu peguei uma ligação uma vez do Janene, mandando um recado para um dos interlocutores do Lula. Ele gritava, ele chamava de filha da mãe, chamava de tudo, cara. Se vocês não estão levando meus recados para aquele barbudo, eu vou pessoalmente. Não brinquem comigo que eu vou pessoalmente. Tanto que ele falava que só ele e o Zé Dirceu conseguiam derrubar o Lula. Até outro dia, conversando com o procurador, disse, quer dizer que Dirceu não fala, né? Não. Então a teoria do Janene acabou acontecendo, foi através dele. Porque ele me deixou no caminho, né? E eu acabei sendo o estupim disso tudo. Então acabou sendo pela via do Janene, né? Claro que essa história está longe de acabar, né? Pelo que a gente tem visto aí, mas um importante passo foi dado, né? Mas voltando à tua questão, basicamente assim, eu posso enumerar vários e vários casos. 99% na gaveta. O único que não botou na gaveta foi o Sérgio Moro e o Ministério Público do Paraná. Tá? O Ministério Público Federal do Paraná tem o meu respeito, embora eu não tenha o mesmo tratamento com a Procuradoria-Geral da República em Brasília. Tá? Eu não consigo encontrar qualidades. Eles pisaram na bola comigo, principalmente questão de segurança. Tá? Então eu não consigo respeitá-los. Mas a Lava Jato, o Ministério Público Federal, tá? O Sérgio Moro, eles lavaram a minha alma. Essa foi porque senão eu estaria lá falando, ainda feito um maluco, falando para as paredes, contando uma história que era tratada como teoria das conspirações. Ninguém acreditava, né? Histórias absurdas, sabe? E você não, por exemplo, você não ter senha de internet registrada num banco, alguém vai lá, faz uma transferência da Caixa Econômica para a conta de uma empresa, limpa a conta da minha empresa, e aí, o que acontece depois disso? Eu vou reclamar no banco? Não. O senhor tinha senha, sim, o senhor foi na internet e tirou esse dinheiro. Não, eu não fiz isso. Fez sim, rapaz. Bom, o que eu fiz? Fui na delegacia de polícia, entrei na Justiça Federal em Itajaí. Esse episódio aconteceu numa agência da Caixa Econômica Federal em Blumenau. Pedi para quebrar o IP, descobrir o IP de quem fez a transação, qual o computador. Qual o vínculo fiscal de emissão de nota fiscal para configurar que tinha algo pagando aquele dinheiro que foi surrupiado com aquela empresa? O processo foi arquivado por um juiz de Itajaí, Santa Catarina. Foi arquivado e as custas estão em dívida ativa até hoje para eu pagar. No dia que voltar, pode ser que um dia tenha que pagar isso ainda. E foram vários outros casos. Enfim, era uma perseguição direta e que ninguém acreditava. Quando acontece a Lava Jato, né, foi horrível para mim, não foi bom. Ao mesmo tempo que eu ficava contente, de poxa, alguma justiça, até tarde, mas alguma justiça. Tem muitos que dizem que uma justiça que tarda é uma meia justiça, né? A sensação é mais ou menos essa. E o que eu fiz?
Depois do que acontece a Lava Jato, ela aconteceu num momento que não deveria ter acontecido na minha vida. Porque eu já tinha recomeçado, eu já estava trabalhando, eu tinha muitos clientes para atender. Quando eu tive que sair e fechar tudo, eu abandonei esses clientes. Imagina você comprar uma máquina que só tem um fabricante no Brasil e você não tem assistência técnica. Então, a Lava Jato, ela particularmente para mim, ela não foi boa. Ela foi boa pelo ponto de vista de houve alguma justiça, o povo é sério, o povo investigou, o Brasil quer mudar. Isso, sem dúvida nenhuma. Né? Mas as consequências, porque assim, o Ministério Público Federal não está preparado para tratar, para proteger testemunhas. Esquece. Eles não estão preparados para isso. Ou você tem uns programas que são muito suspeitos, que é o tal do Provita, ou existe a cooperação internacional do Ministério Público, que a Procuradoria da República não queria usar esse dispositivo. No meu entender, não queria usar esse dispositivo e não usou para me tirar do Brasil. Eu tive que sair sozinho e virar sozinho. Eles não quiseram usar o dispositivo porque eles estariam obrigados a dar resposta se algum outro país pedisse informação da Lava Jato. Então, para não ficar com compromisso. Essa é uma das teorias. A outra teoria é que José Eduardo Cardoso, tá, por exemplo, no ano de 2014, quando começou a aumentar a pressão e ameaças e tal, o senador Álvaro Dias mandou um ofício para o José Eduardo Cardoso pedindo proteção para mim. Não deu em nada. Absolutamente nada. Não é interesse dele. Simplesmente não é interesse. Né? E quando eu fugi para Portugal e eu fui aplicar para residência, para ficar lá em definitivo, para não ter que ficar entrando e saindo, eles pedem informação talvez via Itamaraty, pedem informação para o Brasil, e as ditas autoridades brasileiras informam a Portugal o seguinte: o cidadão fulano de tal não é importante para o caso Lava Jato, sua participação não é nada de especial, e ele não corre risco nenhum no Brasil. Essa é a informação do governo brasileiro para Portugal. Portugal negou o visto, e eu tive que abandonar Portugal, já tendo investido e recomeçado uma empresa em Portugal, deixando um monte de clientes na mão. Também. Então, as pessoas sempre perguntam, né? Valeu a pena? Eu sei que hoje eu não tenho a Polícia Federal batendo na minha porta. O Lula tem. Esse é o final, né? Então, mais alguma pergunta? Em relação ao Janene, quando começou a estourar tudo isso, que você mencionou das revistas e tudo mais, até que ponto você acha que ele poderia estar sofrendo algum tipo de pressão para ele não sair desse esquema, ou realmente é um esquema que ele realmente foi um dos criadores? Enfim, qual que é o papel fundamental do Janene nisso, para que outras pessoas estivessem adentrando dentro desse esquema aí que viria a transformar nessa lavagem de dinheiro e tudo mais? A história corrente dá conta que o Janene criou esse mesmo esquema de mensalão na prefeitura de Londrina. E depois exportou. Como ele transitava entre todos os partidos, porque no passado ele tinha trabalhado com uma empresa de iluminação pública, ele fabricava um poste e ele vendia esses postes para iluminação, ele vendia para tudo que era canto do país. Para vender esses postes, ele tinha uma equipe especializada em corromper prefeitos e vereadores. E uma vez corrompido, é aquela história: eu sei o que você fez no verão passado. Ele trazia para o lado dele, para barganhar nas instâncias maiores, mais elevadas, como nos estados e até na União.
Quando o Lula chega ao poder, o que o PT faz? O PT vai buscar exatamente os especialistas no mercado. O PT vai buscar, eles já tinham, tanto que eles já tinham aquela experiência desastrada de Santo André, né? Eles já tinham feito atrapalhadas ali, aquilo custou muito caro e ainda vai custar muito caro para eles. Então eles buscaram profissionais no mercado. O problema é que o Giannini, ele era... ele não tinha papas na língua. Ele tinha um gênio complicado. Tá? Eu não sei como é que ele não bateu no Lula. Eu acho que não bateu no Lula porque não deixaram ele chegar perto. Porque esse modus operandi do PT de abandonar seus servos, seus discípulos, tentaram fazer com o Giannini. E aí ele berrou. No final do mensalão. Deixaram ele sozinho, jogaram ele para os leões. Podem procurar na internet, aí tem muita matéria da época, né? Jogaram o Giannini para os leões. E ele não se conformava. Tanto que para calar a boca dele, eles partiram para esse negócio de concessões da Petrobras e outros negócios. E nessas concessões eles conseguiram suprir aquela necessidade de dinheiro para manter a base. Giannini ganhou muito bem para ficar de boca calada. E ele dizia que era calar a boca, que era um dinheirinho para calar a boca. Né? Então, assim, o Giannini teve o Giannini era um dos profissionais do mercado. Tanto que a gente sabe que o seu Alberto Youssef não é de hoje que ele apronta isso. O caso Bonestado, quando ele entrou na minha empresa, ele estava em delação premiada, não tinha concluído, do caso Bonestado, com o mesmo juiz Sérgio Moro. Eu quebrei a delação do Youssef. Né? O ódio dele, o maior comigo, é justamente esse. Eu quebrei a delação porque num dia, num churrasco lá na casa do Giannini, eu vi eles negociando uma viagem para a França. E iam dizer para a mulher que ia ser para as mulheres que estavam com eles no grupo, que ia ser uma lua de mel. Mas na verdade era para pegar um dinheiro num banco lá em Paris. Né? Eu conto essa informação aos promotores, lá em 2009. Nossa, eles dão um pulo. Porque ele contou essa mesma história, dizendo que era uma lua de mel. Né? Então, foi eu que derrubei a delação do sujeito. O Alberto Youssef também já tinha know-how. Né? Os outros que tentaram assumir a vez do Giannini não tinham competência, tanto que desmoronou muito rápido. Né? O Vargas... toda essa outra turma aí, eles, Negromonte, esses outros caras todos aí, eles não sabiam fazer a coisa, como o Giannini sabia. Então, o Giannini foi chamado pelo PT porque ele conseguia transitar em várias siglas, né? Tanto que eu sempre toco nesse assunto. Olhem aí na internet, ação 470, mensalão. Quem foi a única testemunha do Giannini no Brasil e que não falou mal do rapaz foi Fernando Henrique Cardoso. Mas é o seguinte, PT roubou e enfiou a mão? Ok. Mas realmente a coisa não veio de hoje. Ela só tomou uma proporção gigantesca. Tá? Eu não estou querendo dizer que o Fernando Henrique é corrupto. Não, de forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que o Giannini tinha trânsito. Giannini tinha trânsito com várias autoridades de outras épocas. Né? Enfim. Isso aí pareceu um pouco sério pra caramba, hein? Porque, veja bem, o Giannini era o cara que era o cabeça, pelo jeito, né? Ele que organizava todo o processo de lavagem de dinheiro. O cara vai a julgamento e a única pessoa que vai defender ele é o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do Brasil. Exatamente. Isso coloca a situação política brasileira em xeque. Mas a nossa... É oposição, se supõe, né? Exato. Então existe, entre a oposição e o Partido dos Trabalhadores, existe então uma ponte, ou não? Eu não posso afirmar que existe uma ponte direta, mas eles usaram os mesmos mecanismos, ou em escalas uma escala maior, outra escala menor. Eu não tenho outra leitura. Eu não tenho outra leitura.
A única leitura que eu posso ter com a convivência com o Giannini é que ele transitou em outros governos e ele transitava na oposição, tanto que ele fazia os acordos. Está aí, está dito aí. A CPI da Petrobras foi sepultada, tá, por um parlamentar do PSDB. O cara ganhou para o Guerra, né? Ele ganhou para sepultar a CPI. Então, esse nível de promiscuidade com a oposição é muito grande. Então, assim, mas então se é tudo igual, deixa o PT. Nem sonhem. Nós estamos falando de uma quadrilha, nós estamos falando de bandidos. Tá? Eu não quero nem colarinho branco, nem colarinho sujo. Sabe? O Brasil tem que fazer o Brasil tem que ir pro divã. O Brasil tem que se resolver. Nós queremos o quê? Sabe? Onde é que a gente quer chegar? A gente vai continuar insistindo com o mais ou menos? Com danças de cadeiras? Esse é o meu medo quando a gente fala nesse tipo, da qualidade da oposição que está aí. Tá? Isso me dá muito medo. Na minha opinião, aí, só para deixar registrado, eu apoio veementemente a Operação Lava Jato. Eu agradeço, do fundo do coração, por você ter tido essa coragem de denunciar. Não é fácil, não é fácil. Eu nem sequer nunca ouvi falar que o Brasil tinha algum sistema de proteção à testemunha. Tem? Eu te pergunto. Não. O sistema de proteção à testemunha do Brasil é chamado de Provita. Tem diversas denúncias, vocês podem procurar na internet, que é um sistema que tem falhas, tem muitas falhas. E outra coisa, se ponham no meu lugar. Estou eu lá, tenho a minha empresa, tenho a minha profissão, faço as minhas coisas, de repente eu sou arrestado do convívio social normal, comum, e sou jogado numa outra comunidade, num hotel, com salário de fome, levando uma outra vida sem poder exercer a mesma atividade que eu fazia antes. O bandido não sou eu. Então, são essas falhas que eu não acredito. Então eu prefiro dizer assim, não tem sistema de proteção à testemunha no Brasil. É que as testemunhas, também tem um outro aspecto. Quem eram as testemunhas? Era o sobrevivente de chacina, de comunidades pobres. Eles estavam acostumados a pegar esse sujeito e colocar em qualquer condições, e ele estaria até, talvez até melhor do que a situação de vida que ele tinha na favela. Né? Agora a minha condição era um pouquinho diferente. Como é que os caras vão pegar, me tirar de uma situação que eu tinha, né? Com habilidades para desenvolver um certo tipo de negócio. Simplesmente eu tenho que abandonar meus clientes, abandonar tudo, sem deixar vestígio, e ser transportado para um outro lugar e começar uma vida nova, como se tivesse viajado no tempo. Né? Então, esse é o problema do Brasil, que é a mesma crítica que eu faço, os procuradores são impecáveis. Tá? Eu vou pegar o Januário Paludo, o Lima, Deltan, são impecáveis. Eles estão fazendo um trabalho impecável. Mas, é verdade também, que é a primeira vez que o Ministério Público do Brasil se depara com algo desse tamanho. Então, se houver alguma falha, como foi o meu caso, eu acho que falharam por não dar segurança, sabe? Eu acho que eles poderiam ter agido diferente. Não agiram porque eles não estavam acostumados com isso. Foi um caso inusitado, foi a primeira vez. Né? E isso até é um dos motivos que impede que outras pessoas façam denúncias. É isso que eu ia te perguntar agora, porque eu recebi uma mensagem off
uma pessoa falando que tinha alguma relação aí que podia, de repente, entregar para a Lava Jato e não sabia como prosseguir. Que conselhos você dá para as pessoas que estão caladas aí? Porque eu tenho certeza que você não foi o único. O conselho que eu dou, a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, eles fazem acordos informais, se for simplesmente para largar a informação. Agora, óbvio que vai depender do grau de envolvimento dessa testemunha. Se ele fez parte, ele não vai conseguir escapar dessa sem ser uma testemunha presente, que era o meu caso. Eu fui uma testemunha presente porque eu estava lá no meio da coisa. Agora, se é uma pessoa sabedora, que tem documentos e tudo mais, e quer fazer uma colaboração espontânea, ele vai na Procuradoria da República, vai lá em Curitiba, ou manda por carta, tem aí o procurador, o Januário Paludo, tem aí o Deltan, bota o nome deles, vai na internet, pega a Procuradoria da República em Curitiba e manda aos cuidados dessas pessoas, e pode ter certeza, tá? Eles precisam, a sociedade tem que se unir. Você sabe de alguma coisa, de Odebrecht, disso, ou daquilo, daquele outro, sabe? Eu acho que é uma grande oportunidade, acho que todo o povo deve fazer sim. Mas isso é coisa de... Quem fala que isso é caguetagem é a Dilma. Não tem nada que ver. Uma coisa é delator, outra coisa é denunciante. O Brasil é um dos únicos países que não tem essa separação. É tudo... eles não têm uma separação. E tem uma separação muito grande. Eu sempre digo, delator é um bandido desertor. Denunciante é o sabedor de uma informação que pode acrescentar aquele caso. Então, assim, a pessoa que tem essa informação, ela pode fazer isso, deve fazer, até por uma questão de consciência e de amor à pátria, por civismo, enfim, nós precisamos fazer. O Brasil, se toda a população brasileira tivesse essa conduta, as pessoas acham, mas eu vou denunciar. Ministério Público, diz que denúncias, diz que denúncia que você não precisa aparecer. Quando você não quer aparecer mesmo, você faz uma carta anônima. A primeira denúncia da Lava Jato, eu de dentro da fábrica, no meio dos bandidos, eu fiz uma carta anônima. Mais tarde, o que eu fui, me mostraram que eu fui assumir a autoria da carta. Então, isso vale também, né? Faça, a pessoa que queira fazer, onde é que é o Ministério Público mais próximo? Tem um em São Paulo, na rua tal. Entra na internet, pega o endereço, faz uma carta, faça anônima, coloca a informação dentro, né? Ou cria um pseudônimo, que você possa provar que aquele pseudônimo é você, no futuro, se precisar alguma coisa, né? E leve ao conhecimento das autoridades. As autoridades precisam de muitas informações. Eu tenho observado aí nos últimos dias, por exemplo, o antagonista. O antagonista tem feito um papel brilhante. A Lava Jato, pode ter certeza, né? A Lava Jato ganha dicas fantásticas, quase todos os dias, aqueles rapazes. O Cláudio, o Diogo e o Mário. Esse é o papel da mídia. Também é o papel da mídia, né? Informar a quem quer que seja, informar a todos, e informar a justiça também. Por que não? Então, o trabalho do antagonista, olha, isso é um ícone, isso vai marcar uma época. O que o antagonista fez, né, é a coisa, o Lula está processando o antagonista. Me processa. Processa que eu vou na delegacia. O dia que eu puder voltar ao Brasil, eu vou na delegacia, ou videoconferência, eu vou e conto todas as historinhas que o Janine me contou. Ele quer correr o risco? Eu conto. Né? A questão da mídia, a gente sabe. O aparelhamento do Estado também eles conseguiram. Para que você consiga transformar uma mentira em verdade, né, você precisa da mídia. E eles alimentaram bem a mídia. Petrobras gastava fortunas em mídia, sabe? Gastaram muito dinheiro durante muito tempo. A minha experiência com a mídia naqueles tempos foi a seguinte:
Vários veículos me entrevistaram. Vários veículos. Um teve coragem de dar. Apenas um. A partir do momento em que a Lava Jato acontece, então, os jornalistas começam a chegar e tal, e vão saber o que é isso, enfim. Já era a mesma história que eu contei lá atrás, porém, com o aval da justiça, dizendo que o que eu falei era verdade. O que eu percebi foi o seguinte: a mídia brasileira ela não falhou por culpa do jornalismo. A mídia brasileira ela falhou por conta dos cartolas. Dos grandes cartolas. Esse é o grande problema. Que a gente tem que aprender a separar. Eu seria o primeiro a simplesmente virar, olha, todos os jornalistas que eu conversei até hoje, raras as exceções têm vínculos com a esquerda. E mesmo os que têm vínculo com a esquerda, têm um limite. São pessoas que têm um limite. Vai dizer assim, peraí, uma coisa é eu ter uma quedinha pela esquerda, outra coisa é eu acoitar ladrão. Então, o que eu percebi do jornalismo brasileiro é que os jornalistas combativos, pessoas fantásticas, muitos foram injustiçados, muitos foram demitidos ao longo da trajetória, porque escreveram a verdade, né? E foram punidos por isso. Né? Mas é culpa dos cartolas, não foi culpa do jornalismo. Isso é uma coisa que eu sempre falo, friso bastante nesse ponto. E assim, claro, não estamos falando aqui de uma minoria, dos Paulo Henrique Amorim da vida, desses doidos aí. Não, definitivamente não. E se vocês contarem nos dedos, dá para contar nos dedos os idiotinhas que tem aí. Tá? Os vendidinhos, tá? Então tá aí. O que eu estou falando esse movimento, a Lava Jato, ela emprestou uma esperança também para a mídia, sabe? E mídia, as pessoas olham, né? Ah, mas o cinegrafista, ele foi lá, ele só mostrou os manifestantes do PT. Ou ele foi lá e só mostrou os manifestantes da direita. Isso não é mídia. Se vocês se depararam em algum momento com isso, isso não é mídia, isso não é imprensa. Sabe? Isso não é imprensa. Imprensa, escrita, falada ou televisiva, é aquela que mostra até o que deponha contra ele. Por que não? A Lava Jato, ela emprestou um pouco disso para que o jornalista não tenha mais medo de mostrar a verdade. Né? Por exemplo, essa questão essa nota a nota dos pedalinhos, tá? Grandes veículos, tá? Grandes veículos. Eu não sei quais os veículos que teriam essa dinâmica para conseguir buscar aquelas notas que o Cláudio Dantas buscou dos pedalinhos e que publicou lá no Antagonista, sabe? Um importantíssimo passo, né? E se você falar com o Cláudio de direita ou de esquerda, aposto que ele não vai querer saber disso. Ele quer saber o seguinte: a imprensa tem que fazer um papel honesto, né, e informar todas as tribos, gostando a gente ou não. Né? Mas, enfim, é pertinente realmente essa pergunta. Eu não tenho raiva da mídia brasileira, tá? Embora fiz papel de palhaço. Por exemplo, tem um pessoal que me entrevistou no interior de São Paulo, quase 3 horas, me tirou do meu trabalho, gaveta. De TV, a única que teve coragem foi a Bandeirantes, foi o Saad e o Mitre e o como é que se diz? O Sandro Barbosa. Né? Então, nem tudo está perdido. Porque se tem que acontecer uma ditadura, tá, é por esses tempos agora. Mas nós precisamos lutar para que isso não ocorra. Nenhum tipo de ditadura, quer de direita, quer de esquerda. É bem claro isso. O Brasil atrasaria um pouco. Tá? Nós temos como resolver essa situação simplesmente botando esses canalhas todos na cadeia. Esse é o primeiro
Esse é a primeira ação. Outra coisa, a Lava Jato, ela é tão importante para o Brasil, que se vocês repararem, ontem as ações da Petrobras recuperaram 16%. Só com pegar o cidadão de São Bernardo e levar ao aeroporto de Congonhas. Então, assim, o que a Dilma não fez em anos para recuperar as ações da Petrobras, a Lava Jato fez numa operação. Voltando à imprensa internacional e o que ela pensa do Brasil. Que eu percebi o seguinte, bom, eu prefiro não falar de comunismo, porque está tudo disfarçado, né? Os fabianos estão todos disfarçados. Mas vamos pegar a França, que é uma social-democracia, vamos pegar a Suécia, outros países que são social-democracia. Eles estão morrendo de vergonha, porque eles pensavam que o Lula era um social-democrata. Levaram o cara, paparicaram o cara. O Obama, que também é esquerda, disse que o cara é o cara, induzindo os investidores americanos a apostar na Bolsa de Nova York, nas ações da Petrobras, perderam. Esse povo está todo com vergonha. Acreditaram num mentiroso. Então, o que acontece com o mundo hoje? Eles agora começaram a falar, mas muitos ainda têm, assim, estão tudo cheio de dedos. Porque foram todos enganados. Acreditaram no embusteiro. Então, isso vai demorar um tempo ainda, por exemplo, para a Europa assimilar o que aconteceu. Porque a Europa postou todas as fichas no Brasil. A Alemanha botou muito, fez montadoras, fez um monte de coisa. Se vocês pegarem os casos aí, a Europa botou muito dinheiro no Brasil. Como é que fica isso agora? Eu acredito que o advento Lava Jato por si só, ele vai dar um pouco dessas respostas. Tanto que o Sérgio Moro é aplaudido, inclusive, na Europa. É aplaudido na Europa, é aplaudido nos Estados Unidos, é aplaudido em vários cantos do mundo. E eu acho que a gente está no caminho certo com ele. A única coisa que a gente precisa agora para consumar isso é: vamos para a rua, dar apoio ao Sérgio Moro. Vai apoiar você apoia em impeachment? Eu prefiro dizer o seguinte: eu apoio a deposição do governo por completo. Arranque tudo de lá. Sabe? Porque o impeachment a gente sabe que vai favorecer o Temer. Que Temer? O que foi assinar contrato com os russos para transferência de tecnologia, para tirar a tecnologia americana que está no exército e colocar uma tecnologia russa, para fazer um acordo e trazer soldados para fazer teste de campo, para fazer treinamento no Brasil? Como é que nós vamos confiar nesse sujeito? Como é que ele simplesmente vai dizer que por ele ser vice ele não tem contaminação? Não tem como separar. Não tem. Desculpa, o PMDB, ele fez ele rasgou os discursos do Ulisses, ele rasgou o discurso de todo mundo, ele fez muito feio. Eu não acredito no PMDB. O Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, ele precisa do nosso apoio, sim. Não só ele, mas o pessoal da Lava Jato, os delegados da Polícia Federal. Eles precisam se sentir queridos. É isso que vai dar mais grana para eles para cumprir a missão até o final. Né? E assim, os petistas têm que parar com essa ideia. Por que o Lula não pode ser investigado? A partir do momento que o Lula diz que não tem o porquê ser investigado, ele está se declarando potentado. Ele está se declarando um ditador. Né? Isso é um social-democrata ou isso é um democrata? Não é. Sabe? Isso é papo furado. O que a gente precisa hoje é dar apoio para essa galera aí. Todos eles que estão lutando por mudar o Brasil. Também tem o Conselhino aí em São Paulo, o procurador do Estado de São Paulo. Vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo também recebeu minha denúncia lá atrás.
e fez uma bela de uma investigação. Essa investigação foi para o STF, não deu em nada. No auge do mensalão. Estavam julgando o mensalão, já estava entrando com nova denúncia, não fizeram nada. Sabe? Então, é lamentável. É lamentável isso. Mas o que a gente precisa apoiar eu não posso apoiar 4 ministros do Supremo, mas eu posso apoiar um. Vamos apoiar aquele. Sabe? Porque os outros vêm atrás. Tá? Esse é o fato importante. Ninguém vai querer ficar na surdina, não. Os caras eles vão começar a se controlar, né, no exercício dos seus mandatos. Por exemplo, o próprio Toffoli, olha aí. O Toffoli parece aquela criança que fez arte, sabe? Ele ficou bem quietinho, andou fazendo umas coisas favoráveis aí para Lava Jato, andou fazendo umas coisas, sabe? Porque ele sentiu. Se ele não passou numa prova para juiz e ganhou um cargo no STF, é muito bom que ele preserve esse cargo. Que ele não vai ter outro tão cedo, sabe? E por aí vai. Vou explicar. Eu sempre tive uma boa impressão de algumas pessoas. Por exemplo, o Gilmar Mendes. O Janine tentou entrar na minha denúncia. Está na internet também, se vocês olharem, Hermes Magnus, Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes vetou o acesso aos autos lá atrás da investigação. Então, para vocês verem quem é quem. Geralmente, aquele ilibado, ele é 100% na mesma linha, na mesma conduta. Os outros não, os outros alternam por conveniência. Né? Mas tem gente boa no STF, tem gente boa e acredito que todos vão querer salvar a reputação. A sociedade acha que vai na urna, vota e está resolvido a coisa. Não faz fiscalização, não olha nada. Se você olhar as pesquisas, o Lula, a reprovação é imensa. Quando chega na hora de justificar isso nas ruas, a gente não consegue. Será que a gente pensa que ficar no computador olhando a passeata, a gente vai resolver o problema? A gente cria esses monstros nesse vácuo de ausência do povo. E o Lula está contando com isso. O Lula está contando absolutamente com isso. Eu acho que se o povo mostrar no dia 13 volume, bota a viola no saco e vai embora. Ele está numa situação de vida ou morte. Ele está acuado. E os covardes acuados, meu Deus, ameaçam, isso é normal. O covarde, ele ameaçado, ele faz isso. Né? É normal do covarde. Não tem outra explicação para o Lula. Senão um covarde. Né? Poxa, como é que foram descobrir que eu estava roubando? Mas como assim? Sabe? Ele está se sentindo assim, sabe? Mas peraí, eu fui o presidente, o que esses caras estão pensando? Que absurdo é esse? Ontem eu estava aí na TV com um índice de popularidade, como é que eles me derrubam a popularidade assim? Ele não consegue raciocinar e admitir que que os erros dele propiciaram essa queda sabe? Então o que está acontecendo com o Lula hoje é um devaneio. Ele está ali, nossa, mas que isso? Eu sou o cara. Obama disse que eu sou o cara. Chegou um tempo que a corrupção ela está endêmica, ela está multiplexada, e chega um momento que se você quiser derrubar um, vai dizer, olha, meu amigo, você vai fora. Vai pra rua agora. Não, mas peraí, se você me mandar pra rua, você sabe, né? Não, você vai também. Aí começa aquela história toda. Né? Isso é uma situação complicadíssima. Por mais cara de pau que os petistas tenham, que eles admitem ser demitidos para salvar a pele de outros, né? Que foi o que o Cardoso fez. Cardoso tentou dizer, não aguentava mais o Lula. Tá furado! Você é cria dessa gente. Né? Falar pro Cardoso que ele é cria do PT também.
Como é que ele vem agora querer se apartar disso? Dizer que não tem nada que ver? Não, não tem. Tem muitos petistas que tentam simplesmente sacudir a poeira e achar que está tudo bem. Não. Voltando ao ponto da tua questão. Os currais eleitorais do Paraná, que foi onde eu vi, era algo surpreendente. O Janene, certo dia, foi entregar, pegou um carro da empresa, um carro que era da minha empresa. 2 jagunços chegaram para mim e disseram: onde é que está o carro tal? Era uma van, uma Ducato, essas Boxer, pulgão grande. E perguntou como é que estava o carro e tal. Eu disse: olha, o carro está com o IPVA atrasado e não pode rodar, e eu levei ele para casa. Não, nós precisamos do carro. Pegaram o carro com os impostos atrasados, encheram de cestas de Natal e foram fazer um périplo, um monte de municípios no Paraná. E ainda perguntei para os caras: mas e aí? Não vai acontecer nada? Não. A Polícia Rodoviária está conosco. Esse não sei o que está conosco. Todo mundo conhece o Janene. O Janene, quando está levando coisa para os municípios, ninguém mexe com ele. Assim. Sabe? Então esses idiotas, esses déspotas, eles crescem nas localidades, a localidade fabrica o seu monstrinho, vende ele para uma outra rede. Isso parece um marketing multinível, sabe? Eles estão por aí, né? E todos entram na política, ou boa parte, como uma coisa venal. Então, você pegar todos os políticos do baixo clero, todos já têm um comprometimento com um nível mais acima, porque ele quer chegar ali um dia, ele sonha com aquilo. E por aí vai. Então, um é vendido para o outro, é um grupo vendido para o outro. Né? E eles conseguem. É tão nojento que eles conseguem até na hora de sacanear algum prefeito que estiver pedindo muito em Brasília. Até essas histórias eu ouvi. Né? Prefeito que não apoiar lá em cima, ou que começar a encher o saco por dinheiro ou qualquer coisa, os vereadores sacaneiam o cara também. Tem esse aspecto, né? E tem o aspecto da própria segurança em si, que aí nós já estamos entrando no caso do Celso Daniel, e Toninho do PT e todas essas coisas que aconteceram horríveis aí na legenda, né? O PT, ele lá atrás ele era... Hoje ele... eu não sei se ele mudou, posso dizer que ele mudou o modus operandi, mas ele era muito mais truculento. Muito mais truculento. Eles fizeram cometeram muitas barbáries por aí. Então hoje eu acho que o PT não tem conserto. Por quê? Está contaminado desde lá os currais eleitorais até em cima. Salve as exceções, que sempre vai haver exceções, sempre vai haver, embora a gente não acredite, mas existe gente séria. E é dessa gente séria que a gente vai precisar para reconstruir o Brasil. A gente não pode simplesmente sair queimando todo mundo. Mas assim, a grande verdade hoje é o seguinte: o PT está numa metástase só. Ele não tem cura, assim como vários outros partidos de aluguel também não tem cura. Eles têm que sumir com tudo, pagar as fichas, cancelar as inscrições desses partidos e começar tudo de novo. O PT falou o tempo inteiro em justiça social. Só justiça social. Não temos que falar de outra justiça que não a justiça que atinge a todos os brasileiros. Hoje, quantas pessoas, por exemplo, o grileiro vai lá, arranca a terra do pobrezinho, duvido que ele tenha voz para conseguir reaver aquilo, sabe? E por aí vai, esse é um exemplo. Mas a justiça, tá, propriamente dito, ela é muito falha. Ela é muito falha. E não é falar que a gente tem uma boa experiência com o Ministério Público na Lava Jato, o Ministério Público de São Paulo, mas a gente tem ministérios públicos corruptos também no Brasil. Sabe? E isso ou seja, você conseguir
fazer com que essa justiça chegue a todos vai demorar um pouco. Mas isso é um pedido que a gente deve fazer. É uma pressão que não deve parar aqui se resolver a questão da Lava Jato. Isso não pode parar aqui. Isso tem que continuar. Por exemplo, essa história em que um grupo político abraça minorias com o pretexto de protegê-los. Isso já é a primeira porta aberta para você afugentar a verdadeira justiça. Porque o ser humano, ele simplesmente precisa de ser respeitado. As pessoas continuam defendendo, não, olha, vamos botar cota racial aqui, porque o cidadão aqui ele é vítima eu tenho uma opinião sobre isso, isso não é o caminho. O gay, a ideologia de gênero, por exemplo. Já o fulano quer um terceiro banheiro. Umas discussões bestas, sendo que essa gente, todo esse povo, que são brasileiros também, precisam ser respeitados. E eu repito isso sempre que eu falo, eu acabo repetindo isso, tá? Acabo sendo chato, mas assim, se você não tiver condições de coexistir e respeitar o teu próximo, vai para casa, você não tem nem condições de discutir política. Isso automaticamente resume a situação do Brasil hoje. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos buscar isso. Ou seja, se nós somos uma federação, não tem melhor do que ninguém. Se a gente optou por isso, claro, resolvendo os problemas que existem, porque o Pacto Federativo é uma palhaçada, né? Os estados e os municípios trabalham para mandar dinheiro para Brasília para sustentar essa corrupção que a gente vê aí. E isso a gente precisa mudar, a gente precisa revisar isso. Então, justiça nada mais é que fazer com que todos os instrumentos da justiça consigam cobrir todas as pessoas. Não ficar, se apegar a um problema aqui, outro problema acolá, só para fazer mídia, só para mostrar que está fazendo alguma coisa. Não, a justiça tem que ser para toda, para o índio, para o branco, para o negro, enfim, para todos. E o Brasil tem pecado nisso, tem pecado muito, né? E eu não concordo. Por exemplo, tem sociólogos, tem, enfim, um monte de gente aí querendo discutir o problema em partes. O nosso problema hoje nós estamos à beira, talvez, de um conflito. Por isso que eu estou falando em que nós precisamos nos respeitar, como nós temos que ter essas instituições consolidadas realmente para defender o povo como um todo, porque quando o PT jogar MST contra esse, o outro contra o outro, você não vai ter problema, porque você não teria problema, porque o povo já sabe o que tem que fazer, né? Que é o respeito mútuo como uma nação. O que tem acontecido, o que eu tenho visto aí, é que o Brasil é vulnerável hoje. Porque o Brasil foi discutir picuinhas e não preparou o povo para o civismo. É uma boa pergunta. A questão básica, pelo que eu pude perceber do Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, é que primeiro, se ele cometeu algum, não vou dizer equívoco, mas na questão do Banestado, ele pegou uma experiência muito boa em toda essa situação. E o Banestado foi um excelente laboratório para colocar em prática tudo que está aí, né? E assim, eu não acredito que eles estão preparados. Óbvio que é frustrante, mas ele é um servidor público. O servidor público, ele vai até o seu limite. O verdadeiro servidor público, ele não... Aquilo ali é a prova que ele não está fazendo para ele.
ele está fazendo aquilo para a sociedade, ou seja, ele vai até onde puder. Não, sabe? Ele não tem esse, ele não teria, não acredito que ele teria medo de que isso culminasse numa luta em glória. O legado já existe. Você não consegue mais reverter o benefício da Lava Jato. Né? Claro, o que todos nós queremos é que seja tudo resolvido, tudo passado a limpo. É a questão do Lula, a questão dos filhos do Lula, é a questão do Delcídio, é a questão de toda essa turma que tomou de assalto o poder. Né? Eu acho que, na questão específica da Lava Jato, tudo que já foi feito até agora, se a Lava Jato parar hoje, o benefício já foi muito grande. O benefício ele já vai ficar por gerações e gerações. Sabe? O problema hoje no Brasil está sendo outro. Hoje nós temos um problema político criminoso. Se nós conseguirmos resolver o problema político criminoso, a Lava Jato ela vai realmente continuar e vai atingir outras esferas. Nós temos aí Itaipu, nós temos que entrar na BNDES, tem que entrar Furnas por completo. Cada estatal nesse país, cada estatal tem algo de podre. E são muitas estatais ainda. Isso precisa ser passado a limpo, isso não pode ficar assim. Né? Então, é muito importante o apoio no dia 13 ao juiz Sérgio Moro, para que a gente consiga. Mas eu não gostaria que fosse dessa forma, mas vai acabar sendo. O problema político, se nós estivéssemos falando de pessoas sérias, e não estamos, infelizmente não estamos, a Dilma renunciaria e o Lula submeteria a lei, faria o meia-culpa. Então, politicamente, o Brasil não se resolve logo em seguida. Infelizmente, ele vai acabar se resolvendo pela Lava Jato. Eu não acho que seja uma boa saída, porque senão ficam aí, jogando o juiz, dizendo que o juiz está querendo fazer uma disputa política. Não. É que não tem outra forma, senão punir toda essa gente. Agora, o Brasil criaram essa, não, porque o fulano é inimputável, fulano não sei o quê, sabe? Não é esse PT que reclamava dos coronéis? Do coronelismo? O que é isso que está acontecendo com o PT hoje? Então, nós precisamos mostrar para o Sérgio Moro que aconteça o que acontecer, a gente vai estar do lado dele. Né? Que a gente vai para a rua, né? A gente vai para a rua dia 13 pedir e oferecer a nossa solidariedade a ele e ao pessoal do Ministério Público e da Polícia Federal. Nós vamos para a rua para defender a Lava Jato, defender a deposição inteira do governo. Tá? Esse governo tem que cair. Não tem que é isso. Repito, a Lava Jato, com um ato de poucas horas, valorizou 16% as ações da Petrobras. A Dilma não fez isso em um ano. Só queimou, só botou para baixo. Então, tá aí. A Lava Jato, mesmo que ela pare hoje, não vai parar. Mas mesmo que parasse hoje, já existem benefícios. Né? E olha, pense em todas as estatais, autarquias, tudo que tenha nesse país. Tudo isso tem que ser passado a limpo. Falou-se lá no início, os petistas já tiravam muita pedra e diziam: você é empregado dos imperialistas. Aquele papo idiota. Não sou. Quem dera, não sou. Porque se fosse empregado dos imperialistas, se tivesse algum poder, eu teria feito alguma coisa a mais pelo Brasil. Mas eu não sou. Eu sou um cidadão comum. E as pessoas dizem: mas você ganhou algum. Eu só perdi. Abro meu sigilo bancário e mostro. Eu só perdi. Bom, as pessoas, ainda você falando tudo isso, as pessoas não acreditam. Alguns chamam de burro, alguns chamam de idiota. É lamentável. Mas o mais interessante disso tudo é que
a partir do momento que a Lava Jato se tornou essa mega operação com uma possibilidade concreta de mudar o Brasil, isso, óbvio que acende dentro de mim um orgulho. E eu digo sempre, se limparem essa corda do poder, eu sou o primeiro a voltar para reconstruir o Brasil. Eu sou o primeiro a botar minha empresa de novo, eu sou o primeiro a recomeçar, porque eu vou ter que recomeçar de novo, depois de tanta perseguição. É uma coisa fantástica, as pessoas vêm me agradecer, ok, eu acho simpático, mas eu acho que o Brasil também precisa começar a mudar nesse aspecto. O dever de cidadão não carece de agradecimento. A gente precisa, todos nós precisamos lutar por esse país. Tá? Sérgio Moro, sim, merece agradecimento, porque ele, esse homem, eu imagino aqui, não conheço a esse ponto, com essa intimidade, mas deve dormir muito pouco. Porque as sentenças dele são impecáveis, né? O trabalho dele é impecável. E uma pessoa que faz isso precisa de uma doação total. Então ele sim merece o nosso agradecimento. E o melhor agradecimento que a gente pode dar ao Sérgio Moro é dia 13 ir para a rua. E falar, e deixar claro, nós precisamos depor todo o governo. Não é um ou outro para fazer dancinha de cadeiras. Dança de cadeiras não resolve o Brasil. Resolve por uma semana. E aí, depois? Vamos sofrer de novo? Então eu acho que hoje o governo precisa ser, esse governo que aí está, precisa ser erradicado, junto com toda a patota que está aí nos bastidores. Né? Nós precisamos ter um país realmente passado limpo. Então dia 13 é um dia importante. Primeiro, externar o nosso apoio ao Sérgio Moro e à Lava Jato. Depois, pedir a deposição desse governo que aí está. Nós precisamos ter uma chance, dar uma chance aos nossos filhos e netos, porque senão no futuro, as próximas gerações vamos chamar de uma civilização frouxa. Ou seremos os heróis das gerações futuras. Mas esse é o momento. Esse é o momento. Eu acho que nós temos tudo para alcançar o êxito limpando esse país. Nosso câncer hoje, nosso problema é político e é de justiça. A gente resolvendo esses dois pilares, ninguém segura o Brasil. Não? Justiça, justiça isenta, justiça de qualidade, justiça para todos. Eu acho que é isso que o Brasil realmente precisa. Senhor Hermes, só para finalizar aqui, eu queria ler uma mensagem de uma pessoa aqui, chama Consciência e Atitude, é o nome do perfil, não sei seu nome, cara. Eu falou o seguinte para você: você ganhou o conceito e honra de todos os brasileiros de caráter. Eu acho que isso descreve bem o pensamento brasileiro com relação a você, senhor Hermes. Então, o nosso respeito pela sua atitude. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. A gente vai conseguir sair muito melhor do que a gente entrou nessa luta. Né? Claro que é um trabalho, porque nós não podemos permitir que fiquem células cancerígenas espalhadas, porque vai ser a pior das oposições. Vai ser uma oposição, não é uma oposição pensando no povo, vai ser uma oposição pensando na vingança. Esses aqui são os maiores revólveres de arma de calibre de mão do mundo. Esse aqui é o 500 Magnum, 500 Smith Wesson Magnum. Esse aqui é o 454 Kazoo. Ambas dessas armas praticamente é utilizada para defesa de ataque de urso no Alasca.
uma pistola HK alemã, modelo USP. Aí, morreu, ladrão! Tenta a sorte aí, ladrão, que o azar é certo.